Bora lá, fiel, para as últimas novidades desse sábado, porque a história do Yuri Alberto aí ganhou novos capítulos. Você tá feliz ou triste com essa possível saída do Yuri Alberto? Bora acompanhar tudo aqui no vídeo de hoje. E com essa possível saída do Yuri Alberto, é obrigação o Memphis Depay ficar no Corinthians ou não? Já pode sair também? Cara, tem informação demais nesse vídeo aqui de hoje. Então já sabe, né? Curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal. Bora lá, fiel, para sempre receber tudo do Coringão. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos falar do Corinthians agora, que se classificou, passou pelo Barra, mas o principal assunto é Yuri Alberto, que resolveu dar uma entrevista depois da classificação bombástica. Uma noite que tinha tudo para ser assim, perfeita, até que... No segundo semestre você vai buscar outros áreas, então? Cara, da minha vontade eu concordo que sim. Sim, o artilheiro camisa 9 do Corinthians deve deixar o clube. Mas calma, antes vamos contar como o Yuri Alberto chegou ali na zona mista. É que ele marcou o único gol da vitória corintiana diante do Barra. Mas até a comemoração foi diferente. Algo estranho estava acontecendo. Com o jeito Yuri Alberto de ser, ele tentou explicar. Cara, até falaram ali, irmão, já tava com a câmera preparada, putz, jurei que você ia deslizar. Falei, irmão, desculpa, mano, não tinha mais energia, velho. Já tava muito cansado. Tem que dar um tapinha assim, ai, desculpa, nossa. eu tava assim, não é nada, não tava cansado mesmo. Mas a resposta que nenhum torcedor queria ouvir veio em tom mais sério. No começo do ano eu procurei o André, que é o meu empresário. E junto da minha família também a gente já tinha falado, e o Osmar também nos deu um posicionamento no ano passado quando eu acabei renovando, que se chegasse uma proposta atrativa para o clube a gente ia sentar e conversar. E como foi um pedido meu, que eu queria a partir desse meio do ano buscar novos objetivos, a gente vai ver, vamos ver, e vai ter até o final da Copa aí, a gente vai ter uns quase 2 meses pra gente tentar resolver isso. O Yuri Alberto já tem cidadania italiana. E o Corinthians já recebeu propostas de clubes como a Lazio, Roma, mas não aceitou. Na tentativa de segurar o camisa 9, o presidente Osmar Stabile renovou o contrato dele até 2030. Mas nessa conversa, ele já sabia da vontade do Yuri Alberto e que, a depender da proposta que chegasse até o clube, seria muito difícil segurar o camisa 9, que tem sonhos a realizar. Cara, eu fico feliz, cara, de querendo ou não, abre um leque muito grande, né, com essa possibilidade de eu poder ser convocado pela seleção da Itália, e por eu ser um italiano, eu não roubo vaga de estrangeiro na Itália agora, mas pode ser uma boa estratégia, quem sabe. Querendo ou não, eu já tô com 25 anos, né, e ano que vem eu já faço 26, então querendo ou não, a janela já vai dando uma funilada muito grande por conta da idade, né, meu. Então, a gente vai ter que pensar muito bem aí pra gente ver qual vai ser a nossa estratégia. De acordo com a apuração da ESPN, ainda não há uma proposta oficial na mesa, mas existe sim um trabalho do staff do atleta para que isso aconteça. O Corinthians ficaria com 50% dos direitos econômicos, os outros 40% do Zenit da Rússia e os 10% restantes do empresário dele, o André Curi. A venda giraria em torno de 122 milhões de reais. O Corinthians não aceitaria por menos. O Timão entra em campo no domingo contra o Botafogo fora de casa. Até a parada da Copa serão 5 jogos, que podem ser também os últimos do camisa 9. Parece que o casamento de fato está chegando ao fim. E Yuri Alberto se demonstra preparado, pelo menos para jogar no futebol italiano. Falar é outra história. Parla italiano? Não. Ai, a Lili Nascimento, da resenha. Olha, temos aí as aspas da assessoria do Yuri Alberto. Sobre a pergunta de ontem, o que eu quis dizer é que eu nunca escondi de ninguém o desejo de jogar fora um dia, mas hoje não existe nenhuma proposta. E se um dia acontecer, precisa ser algo bom para mim e também para o Corinthians. Enquanto eu estiver aqui, vou honrar esta camisa da melhor forma possível. Fecha aspas, tá aí a nota da assessoria do Yuri Alberto. Rapaz, vou dizer um negócio, que hora para você falar uma bomba dessa?
O time se classifica na Copa do Brasil, tá todo mundo feliz, marca um gol depois de 9 partidas e aí chega na entrevista da Zona Mista e você disse que quer deixar o time. Foi isso que o Yuri Alberto falou. Ele tentou aí, de alguma forma, com a assessoria, dar aquela passada de pano. Não, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Mas eu não sei se colou não, viu, Bruno? É bombástico, de fato, Marcela, porque o torcedor nunca espera, né, que um ídolo do clube vá querer sair assim. E eu vejo que o Yuri Alberto, por esses 4 anos, se tornou sim um ídolo corintiano para essa geração que viu o Corinthians ganhar uma Copa do Brasil, voltar a conquistar o Campeonato Paulista depois de 6 anos. E o Yuri Alberto foi protagonista ao lado de Memphis, ao lado do Diogo Souza. E um jogador que, com esse histórico, né, desde que chegou em 2022, sofreu crítica, soube dar a volta por cima, se torna um dos artilheiros do time, eu vejo que o Yuri Alberto também fez por merecer o direito de querer sair e sair do Corinthians, deixar o clube pela porta da frente. E mesmo que o time não seja o melhor, ele poderia ter deixado pro fim, né, ali pelo menos até a parada da Copa para anunciar. Eu vejo que, por outro lado também, ele joga limpo, ele diz, manda real para a diretoria, manda recado para empresário, manda recado até mesmo para clubes europeus, né? E ele frisa sobre a idade, né? Com 25 anos, de fato é uma das últimas janelas para um jogador, se quiser sair do Brasil com uma boa venda, ser negociado. Então, por tudo isso, eu vejo que, por mais que o torcedor questione o momento da fala, por outro, eu vejo que a maioria vai entender o desejo do Yuri Alberto e não há como ser vilanizado por isso. É um desejo legítimo de muitos jogadores de querer sair. É claro que no meio disso tem questões de grana, de interesse econômico, de empresário e até mesmo do clube, porque o Corinthians precisa vender, precisa do dinheiro de uma venda para, de certa forma, estabilizar o seu caixa, mas eu vejo que o Yuri Alberto também tem esse direito de sair do Corinthians, não ser vilanizado e o principal, muita gente que agora, não tá com foco no Corinthians, ele pode jogar esses 5 jogos, dar o máximo, querer de fato se despedir bem do torcedor, não vejo por que puni-lo ou afastá-lo por esse tipo de declaração. Afastar não dá, né, André? Se tá pagando por ele, ele tem que jogar. Agora, assim, é esquisito, né? No meio, assim, faltando 5 jogos para uma parada, o jogador fala, não, eu quero mesmo sair, é isso. Fica esquisito até porque o torcedor não aceita muito isso. Acho muito difícil que o torcedor não olhe de cara feia. Mas aí tem, pensando mesmo o Yuri, a importância dele. Nos 3 títulos, gol dele, né? Porque tem no Paulista, tem na Copa do Brasil, contra o Flamengo também. Então, passa por ele. É claro que ele é um jogador muito importante, apesar de ter passado por momentos difíceis, mas ele sempre passou por cima e ele já falou, inclusive, emocionado desses momentos em que ele precisou passar por eles para conseguir comemorar de novo os títulos que ele tem com o Corinthians e os gols. Agora, pensando na saída dele, porque quando ele dá uma entrevista falando sim, que é o objetivo dele mesmo sair, tudo indica que ele já tem ou já deve ter algo muito perto de estar encaminhado. E aí, para a renovação do Memphis, cresce aquela coisa da diretoria, conversar um pouco mais com o Memphis, apertar um pouco mais nessa negociação para que isso aconteça? Eu vejo que cresce sim a pressão, principalmente do torcedor, que, claro, vai ficar carente de um atacante que foi goleador, que se identificou com a torcida, mas são situações separadas, né? O Memphis envolve uma questão econômica importante, então não é porque abre a brecha do salário do Yuri Alberto, que ao lado do Memphis são os maiores vencimentos do Corinthians, que o Corinthians pode fazer loucura, que a situação financeira vai ficar tranquila. A renovação tem de ser conduzida com muita prudência e, óbvio, respeitando o que o Corinthians pode pagar, porque também não dá para alimentar essa bola de neve de dívida com o jogador, porque em algum momento isso vai explodir, essa relação não será mais viável e a gente já percebeu isso, né? O Memphis desse semestre já foi um jogador muito mais com a cabeça em Copa do Mundo, na seleção holandesa, do que no Corinthians, e com toda a razão. Se o clube não honra os compromissos com ele, naturalmente o jogador não estará 100% comprometido com o clube, mas eu vejo que também do lado do torcedor haverá essa cobrança, porque imagina o Corinthians numa tacada só perder Memphis e Yuri Alberto. Para a diretoria vai ser não só difícil de sustentar politicamente diante dos seus torcedores, mas para ir ao mercado conseguir reposição à altura. Então, nesse aspecto, eu vejo que sim, cresce
a responsabilidade do torcedor corintiano e cresce também o poder de barganha do Memphis, né? O que pode, de certa forma, atrapalhar ainda mais as negociações. Mas o Marcelo Paz, ele não entra nessa, não. Vamos ver o que é que vai acontecer. A Copa do Brasil pegou fogo. Teve classificação sofrida do Corinthians. Yuri Alberto falando em saída. E antes da bola rolar entre Corinthians e Barra, teve um momento especial em Itaquera. Gustavo Henrique foi homenageado pelos 100 jogos com a camisa do Corinthians. Marca importante para o zagueiro, que recebeu o carinho da torcida e dos colegas de equipe antes do apito inicial. Falando em torcida, na partida contra o Barra, a Fiel mostrou que a animação faz toda a diferença. Em um vídeo compartilhado pelo perfil do time, dá pra ver que a arquibancada estava mais que presente, estava confiante na vitória. E até onde o amor pelo Corinthians pode ir? Pois nesse vídeo, a camisa do Timão chegou nas mãos do Papa Leão XIV. Será que podemos dizer oficialmente que o Timão foi abençoado? Corinthians 1-0 e o gol que garantiu a classificação veio justamente de quem estava mais cobrado. Yuri Alberto voltou a marcar depois de 9 jogos e deu um respiro para ele e para o Timão. O lance do gol saiu no segundo tempo. Garro encontrou Yuri livre na área. O camisa 9 tocou por cobertura e fez um golaço. Antes disso, o Corinthians já tinha criado muito. Teve chute pro gol que foi pra fora. Defesa do goleiro e paciência da torcida indo embora a cada minuto. O Barra tentou complicar a vida do Timão e ainda arriscou em alguns contra-ataques. E se não teve surpresa, muito disso passa por Hugo Souza. Goleiro do Corinthians apareceu bem nas chegadas do Barra e evitou qualquer drama maior dentro de casa. Com o resultado, o Corinthians fechou o confronto com 2-0 no agregado. Venceu o primeiro jogo fora e repetiu o placar em Itaquera. Classificação sem susto no papel, mas com emoção suficiente para testar o coração da Fiel. O destaque da noite acabou sendo mesmo Yuri Alberto, porque o atacante vive de gol. E 9 jogos sem balançar a rede no Corinthians já disparam alerta. No final, o Corinthians segue vivo na Copa do Brasil. Agora, a torcida fiel espera que o time aproveite mais as chances. E como se não bastasse, o alívio pelo gol, Yuri Alberto ainda colocou mais um assunto na mesa. Depois da classificação, o atacante disse que pretende deixar o Corinthians. E como foi um pedido meu, que eu queria, a partir desse meio do ano, buscar novos objetivos, a gente vai ver, vamos ver. E vai ter, até o final da Copa, aí a gente vai ter uns quase 2 meses pra gente tentar resolver isso. Fora do país? Confirma. Fora do país? Sim, eu não sou louco. eu não sou louco. Mas você já recebeu alguma proposta? Já teve alguma conversa? Não? Não, ainda não. Concreto ainda não. Parla italiano? Não. A declaração pegou muita gente de surpresa, principalmente porque veio logo após o camisa 9 ser destaque na partida. Yuri disse que o desejo já foi conversado internamente, que pensa em viver uma nova experiência fora do país. Traduzindo para o Corinthians, a Europa começou a aparecer no radar de novo. E aí entra o dilema, porque mesmo sendo cobrado, Yuri segue sendo uma das principais referências do ataque corintiano. A Fiel reclama, corneta, pede banco, mas quando ele resolve, todo mundo lembra o tamanho da falta que ele pode fazer. Nos bastidores, a diretoria já sabe que uma proposta boa pode mexer com o futebol do atacante. E depois do gol contra o Barra, o valor do passe também ganha mais força. Agora fica a dúvida no ar. Yuri Alberto está começando uma reação dentro do Corinthians ou escrevendo os últimos capítulos com a camisa do Timão? Por enquanto, o camisa 9 segue fazendo o que o torcedor mais cobra dele: gol. O que tem de verdade nessa história e o que pode acontecer daqui pra frente. Impactante, porque poucas vezes eu vi um jogador ser tão sincero na zona mista com os repórteres e também diretamente ao torcedor, falando que quer deixar o clube, que se vier uma proposta, ele tá pronto para sair. O que a gente vê normalmente é o jogador indo na contramão, querendo, não, eu tô feliz aqui, deixo para os meus empresários, aquela coisa toda. Claro que a gente está falando de um jogador que já tem 4 temporadas aqui no Corinthians, já conquistou títulos, é o maior artilheiro da Neoquímica Arena, já ganhou o coração do torcedor, é um cara muito identificado, já construiu a sua história, dá para dizer assim. Então talvez a maturidade e o tempo de casa
tenham feito com que o Yuri tenha se aberto dessa maneira, depois de uma vitória, de uma classificação. É claro que surpreende, porque não é o normal, né? Normalmente um jogador, como eu disse, ele coloca panos quentes, ele disfarça, ele não confirma verdadeiramente algo que, enfim, vai desagradar o torcedor. Mas aí a gente precisa entender esse movimento. Primeiro, é preciso dizer que na informação, na declaração que o Yuri concede, ele traz algumas informações. Ele fala que houve um acordo com o presidente, o atual presidente Osmar Stabile, para que se viesse, ou quando viesse, uma proposta atrativa ao Corinthians e também ao jogador, que eles iriam sentar e conversar. Só que é muito mais do que isso. Porque uma proposta atrativa, já falamos sobre isso, pro Corinthians, ela é praticamente impossível. Jamais chegará uma proposta para o Yuri Alberto que seja atrativa o suficiente. Porque nós estamos falando de um dos principais atacantes do futebol brasileiro há muitos anos, um cara que corre, marca, se recupera rápido, é identificado, é ídolo da torcida, e tem 25 anos, ou seja, ele é jovem, tem vitalidade, tem intensidade, e o Corinthians detém apenas 50% dele, na verdade menos, porque os 50% na negociação com o Zenit, eles foram diminuídos em razão de dívidas que o clube tem com o próprio empresário do Yuri Alberto, o André Curi. Então, esses 50% viram menos ainda. E vocês vão lembrar, o Corinthians já recusou uma proposta de 30 milhões de euros. E ninguém vai oferecer mais, imagino eu, pode ser que aconteça, mas eu acho muito difícil que alguém ofereça perto desse valor agora, para um jogador de 25 anos. 30 milhões de euros são apenas 15 para o Corinthians, ou menos. E você não busca um jogador no mercado com o nível do Yuri Alberto, com o talento que ele tem, com a entrega, disposição, saúde, vitalidade, identificação, por esse valor, por 15 milhões de euros. Você não acha. Então, nunca será atrativo para o Corinthians. Primeiro porque não vai chegar uma proposta de 30. Pode ser que chegue de 20, de 18, de 15. E o Corinthians tem menos da metade disso. Então a gente está chegando num brete, né? Você sabe o que é um brete, né? Estamos chegando numa encruzilhada. Estamos chegando num momento em que o jogador quer sair. Ele já, na verdade, ele quer sair há muito tempo. E o tempo está passando, ele revelou isso na entrevista. Eu já tenho 25 anos, eu vou fazer 26. Então a janela ela já começa a afunilar, porque realmente, com essa idade, o valor já diminui e o nível dos clubes também. A principal prateleira da Europa já não busca jogadores de mais de 22 anos fora do eixo europeu. Eles vêm aqui buscar jogadores de 17, 18 anos, não de 25. Então, você já tem uma restrição em termos de opções. Os valores, eles também mudam. E como o Corinthians não tem muitos valores para receber exatamente porque a fatia é menor, não vai fazer muito sentido para o clube. Agora, o jogador quer sair. E o Osmar Stabile falou recentemente ao GE que não tem como segurar quando o jogador quer sair. E ele acordou com o empresário, que tem muito a receber, vamos falar francamente para você aqui, tem muito a receber do clube, de que nesta janela, uma proposta vindo, ele iria ser negociado. Só que foi muito mais do que isso, né? O Yuri, ele colocou uma placa de venda-se, né? De vende-se, na sua testa. Do tipo, rapaziada, tô à disposição. Foi isso que o Yuri Alberto fez. Eu não vou condenar o jogador, porque ele já enfrentou vários momentos, né, de instabilidade, sofreu muitas críticas, não só do torcedor, mas da imprensa, deu a volta por cima muitas vezes, e construiu uma história bonita. E ele sempre quis voltar para a Europa, né, porque na verdade ele sai do Inter para a Europa, mas ele vai para a Rússia. E a Rússia é um outro mercado, né? Inclusive hoje banida pela FIFA, uma questão competitiva diferente, uma questão climática complicada. Ele não estava numa elite europeia, né? Se é que ele hoje conseguiria estar, mas ele não estava. E ele teve que voltar por conta da guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia, voltou para o Corinthians naquele momento e deu muito certo, muito certo. E aí tem uma questão que ele já tirou a cidadania italiana, tem uma perspectiva dele defender a seleção da Itália. Não sei se o fato de a Copa do Mundo, que vai acontecer em seguida, não envolver o Yuri no radar,
ele não vinha jogando para tal, eu acho que isso a gente pode concordar, mas no final de 2024, por exemplo, ele foi o artilheiro do Brasil e ele não esteve no radar da seleção nesse último ciclo. Não sei se isso também afetou um pouco ele, com a chance dele defender a Itália, que nem tá nessa Copa do Mundo, mas tem um próximo ciclo aí para quem sabe voltar. Talvez isso esteja seduzindo ele, de que estando na Europa, com cidadania italiana, daqui a pouco num clube italiano, ele possa disputar uma Copa do Mundo, que ele revelou também na entrevista que é o principal objetivo da carreira dele, que já conquistou muito, que já ganhou muito, é um cara realizado financeiramente, conquistou o carinho do torcedor do Corinthians, né? Já se transformou num jogador de destaque, mas ele quer mais, ele quer disputar uma Copa do Mundo. E talvez ele perceba que por aqui não adianta eu ser o artilheiro do Brasil, porque eu não vou ser lembrado para a seleção brasileira. Ele foi em alguns momentos, mas depois não mais. Então assim, gente, é uma entrevista cheia de significados, né? A gente tem um acordo do presidente com o empresário do jogador, tem uma palavra dita do presidente para o próprio atleta, que ele revelou, eu estava ouvindo inclusive uma entrevista dele para o Iago Rudá, do GE, que ele diz assim: eu espero que o presidente cumpra com a palavra dele, só isso. Bora lá, fiel. Infelizmente, né, só esse final de semana aí o que vai dar até o próximo jogo no domingo é esse assunto do Yuri Alberto, né? Pra finalizar, tenho mais uma informação bem legal pra passar pra vocês aqui ainda. Pra finalizar, eu tinha visto isso aqui já, eu tô no site do meu timão aqui no fórum, né? E escreveu aqui, ó, do que já estava uma informação do Cascão, né? E uma informação do Cascão sobre o Yuri Alberto do que já está vendido pra esse meio de ano e que ele já até fez um vídeo de despedida, velho. Vai soltar na hora certa, tá ligado? E aí, não preciso nem falar mais que a declaração do Yuri foi praticamente, ó, tô saindo fora, né? E aí todo mundo já sabe que foi no time errado, então assunto encerrado em relação a isso, beleza? E aí, pessoal, eu tava vendo aqui que vai ter o sorteio, né, da Copa do Brasil aí pras oitavas de final. E a premiação, né, mano, é bizarra a premiação da Copa do Brasil. Tá na primeira fase aqui, né, 28 clubes e tal, enquanto cada um recebe por clube. Então o Coringão, ele passou da quinta fase agora, né, pras oitavas. Então ele já ganhou 3 milhões aqui, ó, pra passar para as oitavas, mano, por clube participante. É muita grana, né? Aí passar ganha mais 4 tal, semifinal 9, e final dos clubes, 34 milhões pro vice-campeão e 78 milhões para o campeão. É dinheiro para um caramba, né, velho? O Coringão é o atual campeão, né, mano? O que fez com essa grana aí, 78 milhões, né? E que fez, né, velho? Mas é isso, pessoal. Então só vai se falar. Eu acredito que o Corinthians... Tudo se abrindo, né, mano? A Copa do Brasil se abrindo. Eu digo no sentido de se abrindo porque, mano, não é fácil, tá? Pode ver que as Trica caiu, né? Os Urubu caiu, né? E aí, mano, facilita, né? Cai um time assim, facilita, velho, pro Coringão ir passando e tal. Vamos ver como é que vai ficar o sorteio. Nossa, embaçou a câmera aqui, vamos ver se volta. Mas é isso, pessoal. Vamos lá, saindo mais informação nesse sábado aí, que eu acho difícil, né? Por conta que só vai falar do Yuri Alberto, agora só no jogo de domingo, saindo a provável escalação, tudo do Coringão, eu volto aqui pra informar vocês, beleza? Um forte abraço, se você chegou até aí, quiser e puder, se inscreva aqui no canal, deixa um like aí pra sempre receber tudo do Coringão. Até o próximo vídeo, vai Corinthians!